Bom dia. Cálculo 1, lista 2, lista sobre derivadas. Questão 24. Os lados de um triângulo equilátero crescem a taxa de 2,5 centímetros por segundo. Tudo bem. A letra A pede o seguinte. A letra A é a 24.1, né? A letra A pede o seguinte. Qual é a taxa de crescimento da área desse triângulo quando os lados tiverem 12 centímetros de comprimento? Tudo bem. Isso aqui a questão nos informou, ou cerca, os lados de um triângulo crescem a taxa de 2,5 centímetros por segundo. Escrito matematicamente é isso aqui. O que a questão pediu? Pediu isso aqui. A questão está pedindo isso aqui. A taxa de variação da área em relação ao tempo quando o comprimento de um lado do triângulo é 12 centímetros. É isso que ela está pedindo. Então, tudo bem. Então, vamos aqui para o lance da seta. A área depende de um lado de um triângulo. Por que depende de um lado? Porque é lógico, né, gente? Se o triângulo for muito grande, a área vai ser muito grande. Eu nem preciso fazer uma função matemática para saber que tem essa dependência. Então, a área depende de um lado do triângulo e o lado de um triângulo está aumentando com o tempo. Então, depende do tempo. Como é que eu sei que ele está aumentando com o tempo? Porque a questão nos disse. Tudo bem? Então, a gente tem essa dependência aqui. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui. Isso é regra da cadeia, né? Eu não falei na outra vez, mas é a regra da cadeia. Então, vamos cá. A derivada da área em relação ao tempo é igual à derivada da área em relação ao comprimento do lado do triângulo e a derivada do comprimento em relação ao tempo, vezes, né? Então, vai ser a derivada da área em relação ao tempo é igual à derivada da área em relação a L vezes derivada de L em relação ao T. Tudo bem? Então, a gente escreveu assim. A gente quer isso aqui, como eu tinha dito antes. Então, a gente precisa encontrar isso aqui e isso aqui. Esse pedaço aqui a questão nos deu, que é 2,5. Esse pedaço aqui a gente tem que encontrar. Então, vamos tentar encontrar. A gente tem o seguinte. É um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero tem os três lados iguais. A gente tem que encontrar a área em função do comprimento de um lado. A área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. Mas a gente quer em função do comprimento e não de base vezes altura. Então, a gente vai ter que trabalhar com isso aqui. Vamos encontrar a altura primeiro? A altura é essa parte aqui. A altura aqui é o cateto, né? Então, a gente tem um cateto é h, o outro cateto aqui de baixo é L sobre 2. Toda essa base aqui é L, mas essa altura corta o triângulo equilátero bem no meio. Então, aqui, esse cateto aqui é L sobre 2, e a hipotenusa é L. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tudo bem? Então, L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Isolando H, que é a altura, para eu substituir na minha fórmula depois, isolando H, a gente sobra isso. Fazendo mais continha, a gente chega nisso. H é igual a L raiz de 3 sobre 2. E a base é simples, né, gente? A base do triângulo é o próprio L. Então, agora, jogando na fórmula aqui de novo, base vezes altura, todo mundo sobre 2, eu vou chegar nisso aqui. Opa, a base é L aqui, ó. Vou chegar nisso aqui, tudo bem? Foi bem tranquilo. A gente conseguiu a área em função do comprimento é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente conseguiu a área em função do comprimento. Então, vamos voltar aqui para a nossa regra da cadeia. Esse cara a gente tem, então a gente tem que derivar a área em relação a L. Por isso que eu deixei a função assim aqui já. Então, derivando em relação a L, a gente vai chegar nisso aqui. Tudo bem? Agora é só substituir aqui, pessoal. Pega esse pedaço, coloca aqui, vezes esse cara aqui, que é 2,5. 2,5. 2,5 é 5 sobre 2, tá? Então, vai ficar esse cara vezes 5 sobre 2. Aqui vai aparecer um 5, aqui vai aparecer um 4. Foi o que eu escrevi aqui. Tudo bem? Agora é só aplicar a derivada quando o L é igual a 12, como a questão nos tinha pedido. Então, a resposta final vai ser 15 raiz de 3 centímetros ao quadrado por segundo. Essa é a resposta final. Até mais. Na verdade, não é até mais porque tem a letra B, né? Isso tudo foi a letra A, tudo bem, pessoal?
Essa é a taxa de variação da área em relação ao tempo quando L é igual a 12 centímetros. Tudo bem? Essa é a nossa letra A. Vamos para a letra B, que é 24,2. Eu vou virar a folha aqui, tá? A letra B é mais simples, então podem ficar tranquilos. Então vou ler a letra B. Qual é a taxa de crescimento do perímetro quando os lados medirem 10 centímetros de comprimento? Então tá, ele quer a taxa de variação do perímetro em relação ao tempo quando um lado mede 10 centímetros. Então desenha o triângulo aqui. Essa informação o texto nos deu lá em cima, né? Que a taxa de variação do comprimento em relação ao tempo é 12,5. O perímetro desse triângulo, o perímetro aqui é a soma de todos os lados. Então o perímetro aqui é 3L. O perímetro está em função do comprimento de um lado, porque todos os lados são iguais, né? Então tá aqui, 3L, esse é o perímetro. Agora vamos reescrever aqui com aquele jogo de setas para a gente fazer a regra da cadeia. O perímetro depende do lado. Eu posso olhar o triângulo e eu vejo que isso é verdade. Ou eu posso olhar a função matemática, isso também é verdade. O perímetro depende do lado, é verdade. O perímetro depende do lado, e o lado depende do tempo. Como é que eu sei que o lado depende do tempo? Porque a questão nos falou isso. Tudo bem? Então vamos lá. A gente quer encontrar isso aqui. Derivada do perímetro em relação ao tempo é igual a derivada do perímetro em relação a um lado vezes derivada do lado em relação ao tempo. Tudo bem? Então agora a gente quer isso aqui, é só achar isso e isso. Isso aqui a gente já tem, é 2,5. Isso aqui a gente vai achar já, porque a gente já achou uma função. Então é só derivar em relação a L. E onde está? Eu nem coloquei em nenhum lugar, tá aqui já. Eu já substituí, porque é uma função simples de derivar. Derivada disso em relação a L é 3. Então 3 vezes 5 sobre 2, 5 sobre 2 é 2,5, tá pessoal? 2,5. Oh, meu Deus. Aqui. Então 3 vezes 5 sobre 2. Tudo bem? Isso daqui vai dar 15 sobre 2 centímetros por segundo. Ou 7,5, né? Mas você nota que essa conta aqui eu nem precisei aplicar L igual a 10. Ou seja, a variação do perímetro em relação ao tempo é constante. Agora, eu posso aplicar L igual a 10, mas nota que não tem L na minha expressão. Então quer dizer que a variação do perímetro em relação ao tempo é uma constante, que independe do lado, do tamanho de um lado. Nota que eu estou dizendo a variação do perímetro. E não o perímetro, né? O perímetro depende de um lado. Claro, tá, a minha função matemática está escrevendo isso. Mas a variação do perímetro em relação ao tempo, não. Então é isso, pessoal. Até mais. Essa é a resposta final aqui. Até mais.